Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fisio Insight, um projeto onde eu respondo as dúvidas de fisioterapeutas e estudantes e pacientes através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube. E hoje o tema do nosso podcast é desvendando os mistérios da dor torácica. Simplesmente isso, hoje a gente vai quebrar a banca aqui hoje, porque a dor torácica é um enigma, é um mistério na prática clínica de diversos fisioterapeutas, de diversos médicos, e a gente tem possíveis soluções que são simples para problemas gigantescos, beleza? Então sejam muito bem-vindos. De antemão, já quero que você coloque aí, se você é novo aqui na live, coloca hashtag novo. Se você é das antigas, você coloca hashtag raiz ou hashtag expert para mostrar que você me acompanha há muito tempo. Me fala aí também se você tá falando de Salvador, tá falando do Rio, tá falando de BH, Feira de Santana, do interior, para ver se a gente tá desbravando aí o solo soteropolitano mesmo através dessas lives. E também eu quero que você que está no YouTube, você que está no Facebook, deixe o seu comentário aqui com a sua pergunta. E se você está aqui no Instagram, eu abri uma enquete nos stories hoje. A gente já recebeu 3 perguntas aqui, da Bruna, do Cleiton, do Adriano. A gente vai parar para responder as perguntas ao final dessa live. Se você tem pergunta, clica aqui nessa interrogaçãozinha que tem aqui no Instagram, para você me mandar pergunta, para a gente abrir o perguntas e respostas aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre dor torácica. O tema da live é desvendando os mistérios da dor torácica, e eu acho que a gente vai somar muito na prática clínica de vocês, inclusive da fisioterapia, que estão fazendo teleatendimento. Com essa pandemia a gente teve que migrar dos atendimentos presenciais e a gente está fazendo teleatendimento, está abrindo a câmera com os pacientes e orientando os exercícios dos pacientes, avaliando os pacientes, fazendo as consultas dos pacientes, e para 95% desses pacientes não tem diferença nenhuma do atendimento presencial, porque esses são perfis de pacientes que melhoram com o exercício. E para 5% dos pacientes, aqueles que precisam da terapia manual, que precisam da neuromodulação, aí a gente vai ter que esperar a pandemia acabar. Mas como a grande maioria dos pacientes estão melhorando com o exercício, a gente está fazendo teleatendimento normal. Quero deixar alguns recadinhos aqui para vocês. A gente começou essa série de live na segunda-feira. Na segunda-feira a gente falou sobre simplificação das dores de cabeça, tá? Enxaqueca, cefaleia cervicogênica, cefaleia insalva, dor de cabeça secundária, sinusite. A gente falou de tudo isso na segunda. Ontem a gente desmistificou as dores cervicais, as dores do pescoço. E hoje a gente está falando sobre os mistérios da dor torácica. Então quero você aqui todo dia, que a gente tem live todo dia, durante 1 a 2 semanas. A gente está bolando a programação da semana que vem, e amanhã a gente vai falar sobre dor pélvica crônica. Sabe aquela dor que as grávidas têm, dor no ato sexual, dor pélvica como um todo, a gente vai falar amanhã, então não perde, a programação tá show. Eu tô abrindo para vocês aqui conteúdos exclusivos que a gente dá no nosso curso pago, de forma gratuita, para você aumentar a sua expertise no tratamento da dor. Mais um recadinho para vocês antes de começar com a nossa live. A gente está com um grupo no Telegram. Se você está dentro do nosso grupo no Telegram, a gente mandou uma métrica para lá, é o grupo BeExpert. Se você quiser me fazer uma pergunta ao vivo, você coloca aí o que a gente mandou você colocar lá no grupo BeExpert, que eu vou te chamar ao vivo aqui agora para você mandar a sua pergunta, beleza? Então, se você não está no meu Telegram, clica no link do meu perfil, entra lá no Telegram e vê lá o que eu pedi para vocês fazerem para aumentar a chance de você ser chamado, tá? Se você quiser ser chamado ao vivo para me fazer uma pergunta sobre dor torácica, você coloca aí uma mãozinha e eu nos comentários, que a gente vai te chamar ao vivo daqui a pouco para responder a sua pergunta, beleza? Uma outra coisa, a gente está no lançamento aí do workshop Fisioterapeuta Expert em Dor, onde eu vou te ensinar um passo a passo simples, com a duração de 3 a 4 meses, para você se tornar
um expert no tratamento da dor. A gente vai falar sobre osteopatia, sobre subgrupos, sobre neurociência, sobre PNF, sobre tudo que a gente faz na nossa prática clínica para transformar você em um expert em dor. Esse workshop vai ser gratuito, totalmente gratuito. Vão ser 4 aulas ao vivo, mas não vão ser aulas transmitidas aqui pelo Instagram, pelo YouTube, como eu estou fazendo. Vão ser aulas em uma página fechada, onde só vai ter acesso quem se inscreveu na nossa lista VIP. Então, para se inscrever na nossa lista VIP, clica no link do nosso perfil e vai lá, Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor. Por que eu quero que você se inscreva? Para ter acesso ao workshop e para que você tenha acesso ao nosso programa de mentoria. A gente está com 15 vagas para fisioterapeutas para um programa de mentoria online, onde você vai ter 1 ano de mentoria comigo, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. A gente tem 15 vagas e você vai ter 33,4% de desconto na nossa mentoria e no nosso método BeExpert, se você estiver na nossa lista. Tá? Já são mais de 110 fisioterapeutas nessa lista, só que ontem a gente fez um panorama aqui, 39 desses fisioterapeutas não tinham confirmado a inscrição no e-mail. Então olha no e-mail lá quando você for se inscrever nessa lista, beleza? Então eram esses os recadinhos que a gente tinha para dar. Vamos nessa, vamos desvendar os mistérios da dor torácica. Tô aqui com o Arnold, quem já é raiz aí, sabe quem é o Arnold. O Arnold me ajuda aqui nas explicações sobre as dores de coluna, sobre as dores de extremidade, de pescoço e de cabeça. E aqui a gente vai dividir a coluna, pessoal, em 3 segmentos grandes: cervical, que é pescoço, torácica e lombar, tá bom? Vamos dividir a coluna nesses 3 segmentos e vamos isolar esse segmento torácico aqui, tá? O segmento torácico tem uma anatomia específica. A formação do segmento torácico é muito específica. O que é que eu quero dizer com isso? Ela é uma articulação que já é dotada de baixa mobilidade, muito baixa mobilidade. Por quê? Porque aqui na coluna torácica a gente tem o arcabouço costal, as costelas que vêm até a parte anterior do nosso tronco, do nosso tórax, e fixam aqui no externo, nesse osso. Então lateralmente aqui a gente tem a costela, e a costela impede que a mobilidade na nossa coluna torácica seja livre, completa, sem restrições e, na maioria dos casos, sem dor. Então, por causa das costelas, ela já é uma articulação muito pouco móvel, e essa pouca mobilidade da coluna torácica gera compensações. Essas compensações podem provocar problemas acima, pescoço e cabeça, ou problemas abaixo, lombar e sacro, quadril. Pode provocar também dores no ombro, porque existe uma interdependência da coluna torácica, todo mundo sabe disso, que se eu tenho essa curvatura muito avantajada, se eu sento assim o tempo todo, eu perco mobilidade do meu ombro. Todo mundo que está me assistindo aí, se estiver sentado, emborca a coluna aí agora, tenta levantar o braço, vê como é difícil levantar o braço com a coluna emborcada. Só que quando você alinha a coluna, quando você estufa o peito, empina o bumbum, a mobilidade do ombro é muito maior. Então existe uma dependência de movimentação da coluna torácica com o ombro também. Então ela pode causar problemas em diversas regiões do corpo através de suas interconexões. Falando de anatomia, a coluna torácica também é formada por vértebra, disco e vértebra. Esse compilado anatômico da coluna torácica eu chamo de hambúrguer, para simplificar a sua vida e você entender que o pão é uma vértebra e a carne do hambúrguer é o disco. E essas pressões, essas movimentações que a gente tem no dia a dia na coluna torácica, elas podem alterar a distribuição do líquido dentro do disco. Então, por exemplo, eu não estou aqui para te dizer que o disco está fora do lugar. O disco não está fora do lugar, ele não sai do lugar. Mas dentro do disco existe um núcleo gelatinoso que pode alterar as suas pressões no sentido anterior e lateral, no sentido anterior puro, no sentido posterior e lateral. E a depender de como essas pressões se distribuam no disco, a gente pode ter dor em diversas áreas do nosso corpo, por causa desse paradoxo do hambúrguer, das movimentações inadequadas que a gente tem. Pensando em biomecânica,
A biomecânica é justamente isso, as alterações de pressões no disco a depender da movimentação e das posições mantidas que você tenha na coluna torácica. Pensando em fisiologia, horas, para que a coluna torácica serve? Quem arrisca aí para que a coluna torácica serve? Lembrando que se você quiser ser chamado ao vivo para me fazer uma pergunta sobre dor torácica, você coloca a mãozinha em eu ou vai lá no grupo do Telegram e faz o que eu pedi aqui na live, que a gente vai te chamar ao vivo daqui a pouco, tá? Então vamos nessa. Aqui a coluna torácica e ela tem uma função de proteger a medula. A medula é o sistema nervoso central que passa por dentro da coluna e ela é dotada de diversos nervos, que são esses fiozinhos amarelos, que vão para, por exemplo, fígado, estômago, duodeno, intestino, coração, pulmão, esôfago. Toda essa inervação que sai da coluna vão comandar órgãos específicos dentro da nossa cavidade tóraco-abdominal. Então, só por essa relação anatômica, eu já posso inferir que se eu tiver um problema torácico, eu posso ocasionar um problema visceral, e se eu tiver um problema visceral nesses órgãos, eu posso ocasionar um problema torácico, pela relação anatômica. Muitas vezes a gente não vai bater o martelo sobre isso, mas existe a possibilidade, e a gente não pode fechar a mente para isso. Falando em neurofisiologia, a gente tem que entender que a coluna torácica serve para proteger os órgãos internos. Ora, você toma uma queda, você sofre um trauma, um acidente de carro, o seu órgão fígado, estômago, o seu órgão esôfago, duodeno, intestino, porções superiores de intestino, coração, pulmão, eles não vão sofrer o trauma direto por causa dessa proteção óssea que a coluna torácica, as costelas e o externo fazem. Então, a gente tem uma função valiosa da coluna torácica para proteção de órgãos internos. Na coluna torácica, como eu te falei, existem ramificações de nervos esplênicos maiores, esplênicos menores, ramificações de nervos que saem da coluna, que vão comandar esses órgãos que eu já te falei aqui. Tá bom? Então vamos nessa, passando adiante. A dor torácica, atualmente, ela afeta 7 a 10% da população. Estou falando aí de uma população de 230 milhões de brasileiros. Pega aí 7 a 10% de 230 milhões. São muitas pessoas que são afetadas pela dor torácica. Então, a dor torácica já gera aspectos emocionais no paciente que são mais preocupantes do que dor cervical e lombar. Porque quando a dor é no tórax, o paciente já acha logo que tem alguma coisa grave. O paciente acha que ele está com apendicite, o paciente acha que ele está com um tumor de estômago, com câncer de estômago, o paciente acha que explodiu o baço. Teve um paciente que falou para mim que achou que o baço explodiu porque ele estava com a dor torácica no quadrante superior direito. Absurdo, ele, Caio, eu acho que meu baço explodiu, você tem como ver aí? Eu falei, caramba, a gente tem que ter mais calma, porque há um aumento da preocupação com a gravidade dos sintomas quando a gente fala de dor torácica. E aqui eu quero dividir para você, para simplificar. Bárbara Oliveira, obrigado pela pergunta. Já a gente para responder, tá? No YouTube aí, quem está assistindo também pode mandar sua pergunta. E aqui no Instagram também, através dessa caixinha de interrogação, que a gente vai parar para responder. Ou se você quiser ser chamado ao vivo agora para falar comigo e me perguntar sobre dor torácica, coloca aí uma mãozinha e eu nos comentários, que a gente vai te chamar ao vivo aqui pelo Instagram. Então, para simplificar a sua vida, eu quero que você divida a dor torácica em 4 tipos. 4 tipos de dores torácicas. O primeiro tipo é a dor torácica central. Eu estou aqui sentado com vocês e nessa região aqui eu estou com dor. Ou nessa região aqui eu estou com dor. Então a torácica vem daqui até aqui. Toda essa região do meio das minhas costas pode provocar dor, pode ter dor. E esse é o primeiro tipo de dor torácica que eu quero que você entenda, que é a dor torácica central. A dor torácica também pode ser central assimétrica. O que é que eu quero falar com central assimétrica? É que além da dor nessa região, essa dor espalha um pouquinho para entre a coluna e as escápulas. Essa dor pode espalhar para a escápula toda e ser de um lado só ou ser dos dois lados. A gente vai falar aí
em dor interescapular, ou dor medial da escápula, ou dor escapular. E aí a gente tem que ter um insight de diferenciação para saber se essa dor é da torácica ou é do pescoço. Quem assistiu a live ontem sobre dor cervical já sabe o que é que tem que fazer para diferenciar. Quem não assistiu, a gente vai explicar, porque a gente viu que já tinha perguntas aqui sobre isso, tá? Então, além desses dois tipos de dor central e dor central assimétrica, a gente tem um terceiro tipo, que é a dor torácica irradiada para o abdômen. Eu quero que você divida o abdômen, tá? A barriga, a barriguinha, o barriguete, a pança, como você queira chamar, em um quadrante. Você vai passar uma linha média aqui do externo até o umbigo e vai passar uma linha média aqui acima do umbigo e vai dividir o abdômen em 4 partes, ok? Essa dor torácica ela pode ser irradiada tanto para quadrante superior direito ou esquerdo ou quadrante inferior direito ou esquerdo. E a gente tem que aprender a diferenciar se o cara tem um tumor de ápice de pulmão, por exemplo, tumor de Pancoast. A gente tem que aprender a diferenciar se o cara tem uma apendicite, se o cara está com cálculo renal, se o cara está com pedra na vesícula, porque tudo isso pode gerar dor abdominal proveniente da coluna torácica e ser confundido e o paciente ficar achando que tem um bocado de doença grave. Então a gente precisa aprender a diferenciar isso aí, e eu vou te mostrar como a gente diferencia numa avaliação clínica antes do exame físico. O quarto tipo de dor torácica seria uma dor que transfixa o tórax. A dor começa lá atrás na coluna torácica e ela vem atravessando como se fosse uma facada, aparecer aqui no meio do peito. O paciente tem um sinal, tem uma sensação de como se estivesse infartando. Olha só como as características de dores torácicas podem preocupar o paciente, achando que é alguma coisa grave, mas na verdade é um sintoma musculoesquelético clássico. Além dessa dor, desse quarto tipo de dor, que transfixa o tórax, a gente tem a dor torácica que gera dificuldade de respirar, porque essa dor torácica já tem uma característica de ser interferida pelos movimentos da costela. Então, uma coisa simples que eu vou te falar aqui agora é que quando você estiver testando o seu paciente com dor torácica, a gente precisa fazer a rotação para os dois lados. E Caio, eu rodei para os dois lados do meu paciente e não senti dor nenhuma. Só que aí quando você roda para o lado até o final e pede inspiração profunda, o paciente reproduz a dor dele. Então tem um componente de costela também nos casos de dor torácica, que você tem que aprender a diferenciar se é torácica isolada ou se é torácica com componente costal. Então basicamente a gente tem a dor central, a dor irradiada para as costelas, a gente tem as dores interescapulares, a gente tem as dores torácicas que transfixam o tórax, a gente tem as dores torácicas que transfixam o tórax e geram dificuldade de respirar, e a gente tem as dores torácicas irradiadas para os quadrantes abdominais. Então basicamente aí a gente tem 6 tipos de dores torácicas que eu quero que você entenda aqui hoje, beleza? Então vamos lá, eu criei um algoritmo aqui para você entender. Eu posso atender o meu paciente com dor torácica? Eu, fisioterapeuta, eu sou clínico o suficiente para receber esse paciente? Então vamos lá. O algoritmo é pergunta-chave. Teve trauma? O cara teve uma pancada, uma queda da própria altura? O cara teve um acidente de carro, com, por exemplo, lesão de chicote cervical, uma freada brusca, onde o cinto está prendendo o tronco dele, ele faz esse movimento com a cabeça, e esse movimento gera repercussões na torácica alta, não só no pescoço também, tá? Houve trauma? Se teve trauma, a gente tem que fazer uma outra pergunta-chave. Anote isso aí, porque você vai precisar para atender seu próximo paciente. Teve trauma? Resposta sim. Aí você vai para o segundo algoritmo. A delta de movimento, o que é delta? Delta é uma simbologia, uma característica matemática que indica variação. A dor dele tem variação com movimento ou posição? Se a resposta é sim, você segue para o tratamento. Se a resposta é não, encaminha para o médico radiologista. Beleza? Médico radiologista. Aí, voltando para o primeiro algoritmo. Teve trauma? A resposta é não. Você prossegue com a avaliação mecânica. Prossegue com a avaliação mecânica. Se na avaliação mecânica houve resposta, você direciona para o tratamento. Se a avaliação mecânica não houve resposta, você vai perguntar, tem delta de movimento? Se não tem delta de movimento,
você manda para o médico para fazer radiologia, porque esse cara vai precisar de uma ressonância, vai precisar de uma radiografia para descartar doenças graves como fraturas, tumores de pulmão e por aí vai, tá? Então a gente tem esse algoritmo aí a partir de uma pergunta simples, uma pergunta clínica simples, que é se o cara teve trauma ou não, tá? Segundo passo na avaliação da dor torácica. O cara é bandeira vermelha, ele é uma red flag? Caio, como que eu vou identificar a red flag de dores torácicas? Vou te dizer aqui agora. Primeira pergunta eu já falei, trauma. Segunda coisa, a dor é lancinante, começou sem razão aparente. O cara do nada acordou com dor entre 7 e 10 na escala numérica de dor. Pessoal do YouTube, a conexão tá tendo umas quedas aí, tá? Se você tá no YouTube e não tá conseguindo assistir por causa da conexão instável, vai lá pro meu Instagram, Caio Ferreira CF7, que a conexão tá legal lá no Instagram e não tá caindo, tá? Então, Caio Ferreira CF7 no Instagram, vai acompanhar lá que tá melhor. O YouTube tá caindo toda hora. Então vamos lá, trauma, dor lancinante sem razão aparente, idade, mais que 60 anos, anote isso aí, porque isso é um algoritmo que você vai identificar de cara o padrão clínico do paciente e saber se encaminha ou se atende. Você está recebendo o paciente de cara, você tem que ser clínico para saber quando encaminhar. Vamos lá. História prévia de dor torácica há mais que 3 meses, ou seja, o cara já tem uma dor crônica torácica. Então, quarto item, o cara tem febre junto com a dor. Se o cara tem febre junto com a dor, você acende a lanterna. O cara teve, principal, galera, perda de peso inexplicada. O cara não mudou a alimentação, o cara não iniciou atividade física, o cara não descobriu um diabetes para se reeducar. E o cara tá tendo perda de peso inexplicada. O cara perdeu 6 quilos em 2 semanas. O cara perdeu 10 quilos no último mês. E ele não consegue justificar, ele não mudou nada na alimentação e ele tá perdendo peso. Isso é um sinal de alerta. Você não pode ficar atendendo esse paciente. Você tem que mandar esse paciente para o médico fazer a radiologia para investigar possíveis doenças que estão aí. Fisioterapeuta não trata doença. Fisioterapeuta não trata o que você tem. Fisioterapeuta trata o que você sente. O fisioterapeuta, ele vai eliminar o que você sente sem alterar o que você tem. Caio, agora confundiu minha cachola, agora eu não estou conseguindo entender mais nada do que você está falando. O que é que você está falando aí? Exemplo, o cara tem por exemplo, eu tenho um paciente de kitesurf que tinha dor torácica crônica. E toda vez que ele tomava uma rajada de vento, uma rajada no mar, na torácica, ele fazia extensão forçada segurando o kite. E aí o que acontece? Esse paciente, a gente avaliou esse paciente e a gente percebeu que toda vez que ele forçava a extensão da torácica, a dor dele aumentava e estava mais de 3 meses com dor. Só que ele já tinha vindo do médico, ele já tinha feito a ressonância e a ressonância mostrou uma hérnia gigante na torácica. Hérnia de disco torácica são raras demais, mas esse paciente apresentava. E qual que era a dúvida dele? Caio, eu vou ter que operar para tirar essa hérnia? E aí eu mostrei para eles de cada 2 pacientes que operam a coluna, um continua com dor. Ou seja, o índice nas pesquisas é de 46% de dor remanescente depois de cirurgia. Desses 50% que continua com dor, metade tem que fazer uma nova cirurgia. E a cada nova cirurgia, a taxa de sucesso vai diminuindo. Porque o foco da cirurgia é alterar a estrutura. Chegar aqui na coluna e tirar, fazer uma laminectomia, uma dissectomia, enfim. O cara vai tirar o disco e vai fixar ou fazer uma vertebroplastia, por exemplo, que é feito muito em idosos, substituir o corpo vertebral. O cara vai alterar só a estrutura e hoje a gente sabe que dor não é somente por causa de estrutura. Então, metade dos pacientes que submetem a cirurgia de coluna continuam com dor. Metade desses pacientes que continuam com dor tem que fazer um novo procedimento. Metade desses pacientes que tem que fazer um novo procedimento tem a chance de sucesso cada vez menor, reduzida a 25% na segunda cirurgia, a 10% na terceira cirurgia e a 5% de sucesso na quarta cirurgia. Então eu já atendi pacientes que fizeram 4 cirurgias de coluna e continuam com a dor. Então a gente não pode focar somente na alteração de estrutura. Por que eu falei desse paciente para você, do kite? Porque ele achava que só ia melhorar da dor quando tirasse a hérnia.
e a gente colocou ele para fazer isso aqui. Olha só o que eu vou fazer. Não é para todo mundo. Não adianta você ficar fazendo isso em casa sem ter uma avaliação de fisioterapeuta por uma teleconsulta. O cara tem que saber que movimento é bom para você. Eu vou falar o que eu fiz com esse paciente. Olha só. Esse paciente, a característica era, toda vez que tomava uma rajada no mar, no kite, fazia extensão, a dor dele e aumentava e espalhava. Esse paciente melhorou assim, ó, fazendo isso aqui. Só isso aqui. A gente só fez isso aqui 20 minutos fazendo flexão repetida da torácica sentado. Cada vez que ele repetia esse movimento, a dor que era espalhada centralizava, diminuía de área, diminuía de intensidade e mudava a localização. No terceiro atendimento, esse paciente estava com a dor pontual e eu já estava recuperando a extensão dele. Eu já estava com contingência de dor. O que é que eu quero dizer com isso? Que lembra que a referência dele era toda vez que tomava uma rajada de vento, uma rajada na água, no kite, ele fazia extensão forçada e aumentava a dor? A gente tem que recuperar essa extensão, porque pro kite, para você ter performance no kitesurf, você precisa ter a mobilidade da torácica em extensão grande. E aí a gente tinha que recuperar. Quando na terceira consulta ele estava com uma dor pontual na coluna torácica, a gente começou a devolver a extensão para ele. E a gente percebia que a extensão continuava produzindo dor, mas não piorava. Ou seja, qual era a resposta no meio do teste? Quem é fisioterapeuta raiz sabe, porque assistiu a live ontem e viu qual era a resposta durante o teste. Responde aí para mim, qual era a resposta durante o teste desse paciente? Quem é que sabe aí? Quem que arrisca? Enquanto eu estou fazendo essa pergunta para você, eu vou responder a pergunta de um paciente aqui, tá? Bárbara Oliveira perguntou via Facebook: gostaria de fazer uma avaliação, tenho dores horríveis na coluna e não sei o que fazer. Bárbara, simples. Vai lá no meu Instagram, Caio Ferreira CF7, clica no link do meu perfil e aperta o botão lá, consulta online. Você vai falar com a central vai marcar um horário para você e a gente vai abrir uma chamada de vídeo para avaliar sua coluna e te dizer qual exercício é bom para melhorar você. Beleza? Então agora você já sabe o que fazer. E aí, galera, deixa eu falar com o pessoal que está aqui. Dr. Maicon Barbalho, sempre presente. Kissi Arielle, Fisio Clayton, grande Lucada, Luquinha Palmeira tá aí. Grande Rodrigo Freitas, Kaique Dória, Dr. Rony Rocha, seja muito bem-vindo. Jocélia Martins, Carol Freire, grande Everton Barbosa, Luiz Reck, galera sempre presente, galera raiz mesmo. Dr. Carlos Lordelo, Fábio Bertu, minha colega do MDT, saudade. MDT cancelou esse ano, infelizmente, a gente não pôde se ver. Mas com fé em Deus, segundo semestre a gente tá aí em BH de novo. Um abraço aí, viu, minha querida? Grande Bruna. E aí, galera, qual é que é a resposta durante o teste? Ninguém arrisca? O cara fazia extensão para recuperar na terceira consulta, ele aumentava a dor, mas não piorava. A resposta durante o teste era aumenta. Só que a gente liga para a resposta durante o teste, a gente não liga, a gente tá nem aí. A gente quer saber o que é que acontece depois. E o que é que acontecia depois? O cara não piorava. Ou seja, no sinal de trânsito, luz vermelha, luz amarela, luz verde, luz amarela era que você podia continuar sem medo de ser feliz. E aí o que que acontecia? A gente continuava devolvendo a extensão desse paciente e nesse momento da terceira consulta a gente, galera, paciente, vai fazer seu kite, mas Caio ainda tem um pouquinho de dor. Vai fazer porque eu quero testar suas referências. É a referência funcional, o cara sente a dor no kite, devolve ele pro kite para ver como é que ele tá. Ele foi treinar kite, voltou na outra semana e a dor não estava pior. Ele ainda tinha dor, mas a gente trabalhou na contingência de dor. A dor chegava no teto, mas não furava o teto desse paciente. A gente nunca mais voltou para a linha de base e a gente recuperou esse paciente no quinto ou no sexto atendimento. Então, por que eu tô te falando isso? Porque esse paciente é filho de um grande médico. E esse paciente tem acesso rápido a exames de imagem. Ele é coordenador administrativo de uma grande empresa de radiologia aqui em Salvador. E ele teve uma facilidade de repetir a ressonância. Sabe por quê? Porque a curiosidade dele era fazer o seguinte: caramba, Caião me atendeu, fiquei sem dor. Será que a minha hérnia tá lá? E aí ele ligou pra mim
E aí ele me perguntou, Caião, o que é que você acha de eu fazer uma ressonância? Meu pai tá querendo fazer uma ressonância porque eu tô sem dor, mas ele achava que minha hérnia era grande e ele quer saber se o seu tratamento reduziu a hérnia. Aí eu falei pra você, ó, as chances são é que não. As chances são que sua hérnia continua aí e que a hérnia pode estar maior ou menor. Maior, Caião, é sério? Sério. E aí ele fez a ressonância e sabe o que aconteceu, galera? Ele fez a ressonância e a hérnia estava maior do que o primeiro exame. E o cara estava sem dor. E aí eu busquei um artigo científico e mostrei para ele que tamanho da lesão não quer dizer intensidade da dor. Ou seja, sua lesão pode estar gigante e você não está sentindo dor nenhuma e você não tem que se preocupar. Ou sua lesão pode ser um abaulamento muito pequenininho, com a desidratação muito pequenininha na coluna torácica e você está com a dor severa, altamente incapacitante. Ele ficou chocado, porque ele fez 5 ou 6 sessões, não lembro, comigo, estava sem dor e a hérnia dele tinha aumentado de tamanho quando ele repetiu. Ele repetiu cerca de 2 meses depois. E aí o pai dele, com viés médico, ainda quer operar o filho porque acha que a dor dele vai aumentar, mas aí, ó como é difícil, ó como eu estou trabalhando de uma forma difícil. O paciente, ele é filho de médico, ou seja, bandeira preta. Se o cara tem na família um profissional de saúde que tem um viés anatômico estrutural, é bandeira preta. É difícil de você lidar e de você alterar as crenças desse paciente. Por isso, como é que eu alterei a crença desse paciente? Mostrando o resultado. Eu falei, ó, quase que eu falo o nome do paciente aqui. Eu falei, ó, eu não quero que você acredite no que eu falo, eu só quero que você teste o que eu estou te prescrevendo. Se você melhorar, você segue a minha linha. Se você não melhorar, você segue a linha de seu pai. Eu acredito que o seu problema é um bloqueio de extensão da coluna torácica. Você perdeu o movimento por causa da sua atividade. Você trabalha sentado, coordenador administrativo e tal. Seu lazer é kitesurf. Você fica tomando rajada de vento e extensão o tempo todo. Você fica tomando rajada do mar o tempo todo na coluna torácica e você faz extensões bruscas repetidas durante sua prática esportiva. Então, a sua coluna, ela se adaptou de tal forma. Deixa eu acender a luz aqui, pessoal, que eu percebi que ficou escuro. A sua coluna, ela se adaptou de tal forma, galera, que ela aumentou a rigidez para te defender desses movimentos que o seu esporte e que sua prática diária geram na sua coluna. E isso gerou aderências, rigidez na articulação, e rigidez a gente trabalha elastecendo. Você move no início, fica doendo, mas quando você começa a repetir o movimento, essa rigidez vai elastecendo e você vai ganhando movimento. Então, eu trabalhei de uma forma psicológica, com terapia cognitivo-funcional, para expor gradativamente ele aos movimentos que ele queria, e ele começou a entender que à medida que eu ia fazendo a extensão do tórax, o início era muito ruim, doía, mas ele percebia que ele não piorava. E isso encorajava ele a continuar com o movimento de extensão torácica até ele fazer o movimento completo sem dor nenhuma. E hoje, apesar da hérnia estar maior, e ele diz que vai repetir uma ressonância daqui a um mês para ver como é que a hérnia está. Pode ser que a hérnia tenha sumido, pode ser que a hérnia esteja maior ou tenha voltado a estaca zero. Mas o que é que importa? Ele está sem capacidade, ele está sem dor. E assim a gente vai desconstruindo esses mistérios no tratamento da dor torácica. Então esse é o exemplo que eu tenho para te dar, que tamanho de hérnia, tamanho de lesão na coluna torácica não quer dizer incapacidade, não quer dizer intensidade da dor, tá bom? Então falamos aqui sobre as red flags, trauma, dor lancinante sem razão aparente, anota aí, viu galera? Idade maior que 60 anos, história de dor prévia há mais de 3 meses, febre junto com a dor, perda de peso inexplicada, dor noturna, dor constante. O que é que eu quero falar com dor constante? Vamos lá, pra eu não esquecer aqui, tá? Botei um mapa mentalzinho aqui. O que é que eu quero falar com dor constante? É uma pergunta-chave na avaliação musculoesquelética do paciente com dor torácica. Sua dor é constante ou é intermitente? O paciente dá um nó no cérebro, às vezes ele não entende o que é que a gente quer com isso. A dor constante é uma dor que está o tempo todo no paciente, não varia com posição, nem varia com movimento. Ela dói 24 horas e só tem delta de intensidade. A intensidade é alta, horas do dia, diminui um pouquinho, mas não some. Alta, diminui um pouquinho, mas não some. Essa é a dor constante. A dor intermitente, ela varia com movimento ou posição. O próprio paciente, ele fica testando um bocado de alongamento, ele fica se esticando e ele descobre do nada uma posição, mesmo que torta, ó,
Tem paciente que volta assim, ó, pra mim, uma posição meio que torta, que abole a dor dele. O cara tá com dor o tempo todo no dia e ele achou uma posição no sofá lá que a dor sumiu. Por mais que ele te diga, Caio, minha dor é constante, você descobre que não é, que é intermitente. E isso é um excelente sinal. Um excelente sinal que o cara vai melhorar muito e vai melhorar rápido. E aí, qual é a pegadinha que eu faço com os meus pacientes? O cara diz que a dor é constante. Tá bom, vamos testar seus movimentos? Fica de pé de frente pra mim aí na câmera. Me fala aí, você tá com dor agora? Ele agora não. Gente, como é que você me diz que sua dor é constante e agora de pé parado você tá sem dor? Ah, porque eu tomei remédio. Beleza. Aí você testa o movimento, você percebe que um dos movimentos da torácica tira a dor dele. E aí você vê, ó, essa dor não é constante porque varia com o movimento. Aí você pede o paciente deitar na cama lá. A gente liga a câmera, avalia o paciente online, pede, ó, deita aí na sua cama, bota esse celular na parede e fica deitado aí de barriga para cima, que eu quero perguntar algumas coisas para você sobre a posição deitado. E aí você percebe, você pergunta, olha, você tá com dor aí agora, deitado de barriga para cima? Não, não tô com dor não. Aí você fala, caramba, como é que pode sua dor ser constante se deitado de barriga por cima você fica sem dor? Aí ele se entrega. Ele não, Caio, é verdade, quando eu vou dormir, essa dor diminui. E aí ela some à medida que eu tô deitado. Quanto mais tempo eu passo deitado, ela vai sumindo. Aí você já sabe que uma posição ou um movimento diminui a dor dele ou abole a dor dele. Então essa dor é intermitente. E quando a dor é intermitente é um bom sinal. Quando a dor é constante, é mau sinal. Ainda assim, sendo constante, você pode, com estratégia de movimento, fazer essa dor virar intermitente. Então, esse aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8º sinal de red flag na dor torácica, de doença grave. Uma outra pergunta que você tem que fazer para o seu paciente é o seguinte: tem delta de movimento? Tem variação da dor com movimento? Então, eu coloco aqui, se não tem variação, a gente tem uma preocupação. Se tem variação, a gente tem um alívio. Tossir, espirrar, aumenta ou provoca a sua dor torácica? Você já acende a bandeira vermelha. Você tem dor abdominal aguda junto com sua dor torácica? A dor torácica começa, a dor no abdômen começa logo depois? A dor no abdômen precede a dor torácica? Ou ela é anterior à dor torácica? Ou seja, o cara se queixa de dor torácica, mas antes da dor aparecer, a dor abdominal vem. Você já acende a luz vermelha também. Então essas são as red flags que a gente avalia no caso do paciente com dor torácica. Eu vou te dar aqui mais algumas, só para você anotar, para você ter um algoritmo aí, para reconhecer se esse paciente é para você ou não. O cara usa corticoides há mais de 3 meses? Ele usa corticosteróides há mais de 3 meses? Corticoide por mais de 3 meses, 3 a 6 meses, e era uma coisa chamada síndrome de Cushing. Depois você joga lá no Google. E é uma doença sistêmica que acontece com o uso prolongado de corticoide, e muita gente usa corticoide para dores musculoesqueléticas. Tô com dor no ombro, tomo anti-inflamatório não melhora, analgésico não melhora, vou meter uma prednisolona aqui, vou tomar uma diprospan injetável, tô com crise de dor na coluna, mete a diprospan, e a diprospan tem corticoide. E se o cara quando toma corticoide, ele fica sem dor. Ele fica, meu Deus, eu tô 4 dias sem dor por causa dessa injeção, eu vou tomar de novo. E o cara fica viciado. Eu tenho atletas no consultório, tem atletas que eu acompanho, que fazem uma rotina de treino absurda, no triatlon, por exemplo, e ficam viciados na injeção de diprospan. E a gente tem que desviciar esses pacientes com o uso de corticoides, porque eles ficam sem dor pós-treino. E quando eles ficam sem dor pós-treino, eles aumentam a carga no esporte e acabam gerando lesões. Então tem muito paciente viciado em corticoide e essa pandemia tá aí, né? Se você tomar corticoide, sua imunidade cai. Se sua imunidade cai, você fica suscetível demais ao coronavírus. Então vamos parar com esses usos de corticoide indiscriminados por causa de dor musculoesquelética. O uso de corticoide prolongado é uma red flag. O cara tem fragilidade óssea, o cara pode ter uma fratura sem trauma. Eu atendi uma vovozinha de 69 anos, que todos os movimentos agravados e tinha incapacidade para o exame físico. Quando eu apliquei o questionário de Oswestry de Roland Morris, a incapacidade dela era severa, maior que 60%. Maior que 60% de incapacidade nos questionários. Ou seja, eu não tinha habilidade para fazer o exame físico por causa de intensidade da dor. Ela teria que ser agrupada no grupo controle de dor para fazer neuromodulação. Porém,
Eu não agrupei essa paciente, encaminhei para o médico fez uma radiografia e ela tinha uma fratura de corpo vertebral sem trauma. O paciente simplesmente estava sentado e a dor começou aguda, lancinante, sem trauma. Idosos acima de 60 anos são suscetíveis a fraturas espontâneas do nada. Então você tem que ter essa expertise, essa habilidade clínica para saber se você vai meter movimento no paciente ou se você vai encaminhar para o médico, tá? Se o cara tem incontinência urinária ou fecal, o cara não consegue controlar as fezes, o cara não consegue controlar a urina. Ah, Caio, mas isso não é no exame lombar? Eu faço, quando o paciente está com dor torácica, eu faço todo o exame cervical e todo o exame lombar junto com o exame torácico, por causa da interdependência regional. Tem ramificações de nervos que saem do plexo tóraco-lombar e do plexo cérvico-torácico. Então, todo o exame físico de braços e de pernas podem ser alterados por dores na coluna torácica. Então, a gente tem que estar atento a isso. O exame físico, propriamente dito, vou falar sobre o exame físico daqui a pouco. Antes eu vou parar para fazer as perguntas de vocês. Quem quer me fazer uma pergunta ao vivo, comenta aí, joga aí nos comentários que eu chamo agora ao vivo para responder pergunta, tá? Então vamos nessa. Antes de falar do exame físico, vou responder algumas perguntas que chegaram aqui. Qual o tratamento para essa dor na lombar e cervical? Ju Martins, olha só. Essa live é sobre dor torácica, então eu não vou responder sua pergunta agora, mas eu tenho gravado lá no YouTube, vai lá, youtube.com/Caio Ferreira Físio, e você vai ver lá, podcast Físio Insight. Vai ter um vídeo sobre dor cervical e um outro vídeo sobre dor lombar. Eles só estão disponíveis por mais 5 dias. Depois desses 5 dias eles vão entrar só no grupo de mentoria, na comunidade fechada do meu curso pago. Então você não vai ter mais acesso a essas informações. Aproveita que tá 5 dias grátis lá no YouTube. Vai lá e tira essa sua dúvida, tá? Pergunte sobre dor torácica. Bruna Moura Físio, maravilha! Pergunta ótima, excelente, excelente, excelente. Diferenciar quando a dor na borda da escápula é por causa da cervical ou da torácica. Vamos lá. O cara chegou para você com dor torácica medial da escápula, na borda medial da escápula. E aí você vai testar todos os movimentos cervicais e a interferência nessa dor. E aí você vai testar todos os movimentos torácicos e a interferência nessa dor. Aí vamos dizer que quando você fez a extensão cervical, a dor na borda medial da escápula diminuiu, aboliu ou centralizou, saiu da escápula e veio para o pescoço, beleza? Só que você não sabe se foi a extensão cervical ou se foi a extensão torácica alta, que também aconteceu durante o movimento cervical. Como que você faz para diferenciar? Você vai para trás do paciente, pede para o paciente fazer a coluna emborcada e anula o componente de extensão torácica. Então você repete a extensão cervical e aí você faz a extensão cervical e a resposta diminuiu a bole ou centraliza, incrimina a cervical. E se não afetou dessa vez, você incriminou a torácica. Ele estava diminuindo com a extensão cervical porque tinha a extensão torácica junto. Então é assim que você diferencia se a fonte dos sintomas é cervical ou torácico, beleza? Então faz esse teste no seu paciente e faz para todas as direções. Deixa eu só clarear te dando um outro exemplo de direção para diferenciar. Vamos dizer que quando você rodou a cabeça para a esquerda, você diminuiu sua dor na borda medial da escápula. Só que você não sabe se a rotação foi cervical ou se foi um componente de rotação torácica alta, que também acontece. O que é que você vai pedir para o seu paciente fazer? Você vai pedir para o seu paciente rodar a torácica para a direita, para anular a rotação esquerda da torácica, e você vai pedir para o paciente rodar o pescoço para a esquerda. Se continua diminuindo a dor na escápula, o criminoso é a cervical, é a sua cervical que é a fonte do sintoma. Se não continua diminuindo a dor na escápula, a torácica é a criminosa. Beleza? Então você vai fazer isso com todas as direções. Você tem que anular a movimentação torácica e testar a movimentação cervical para saber se a fonte do sintoma é cervical ou torácica. Beleza? Vamos ver aqui, vamos continuar com o exame físico da coluna torácica. Daqui a pouco eu paro para responder suas perguntas, tá?
Vamos lá. Exame físico. No exame físico da coluna torácica, você precisa testar tanto cervical quanto lombar. Ou seja, você vai testar a sensibilidade dos braços, sensibilidade da face, sensibilidade do pescoço, vai ensinar seu paciente a perceber se tem alguma diferença do toque da camisa na pele. Você vai testar força de membro superior, você vai testar força de membro inferior também, por causa do plexo tóraco-lombar. Você vai pedir para o seu paciente tocar nos quadrantes abdominais e você vai entender se há diferença de sensibilidade ao toque nos quadrantes abdominais. Aí você percebe, ó, tem alteração de sensibilidade aqui no hipocôndrio superior direito, que é a região superior direita do abdômen. Quem é que tá ali? Tá ali baço, tá ali fígado. Será que nas perguntas clínicas da sua avaliação esse paciente tem uma esteatose hepática? Será que esse paciente tem uma dislipidemia, um colesterol alto, um hemangioma, patologia grave de fígado? Você vai encaminhar seu paciente para o médico vai fazer ultrassom de abdômen total, vai colher enzima hepática, TGO, TGP, ALO, AST, e você vai ver se as enzimas hepáticas estão normais e se há alguma alteração de imagem ecográfica no ultrassom de abdômen total que o médico vai fazer. E assim você descarta as vísceras como fonte dos sintomas e você sabe que o problema do seu paciente é mecânica, que é só picar-lhe movimento nela, no paciente, beleza? Opa, perdão, galera. Então vamos lá. A força você vai testar normal. Você vai pedir para o seu paciente deitar de barriga para cima, colocar a mão na cabeça, deitar de barriga para baixo, colocar a mão na cabeça e fazer a extensão torácica contra a gravidade. Você vai pedir para o seu paciente deitar de barriga para cima, colocar a mão na cabeça e fazer a flexão torácica contra a gravidade. Você vai pedir para o seu paciente deitar de lado. Zé Lopes aí, grande Zé, meu paciente direto de Moçambique. Abraço, meu irmão, como tá sua mãe? Os dois estão fazendo os exercícios. Show de bola. Não é o corona não, meu amigo. Graças a Deus não é o corona não. É só uma tosse aí, talvez uma influenza, não sei. Mas de qualquer sorte, estamos em isolamento, tá? Eu tive sintomas. Minha mãe teve sintomas desde 16 de março. Graças a Deus, nós dois melhoramos. E já passamos do período de isolamento. Não estamos se expondo, pedindo iFood, pedindo rap, fazendo tudo delivery, graças a Deus. E vocês se protegem por aí também, tá? Então, graças a Deus não é o corona não. A gente não pode mais tossir que a gente fica louco, né? Então, vamos lá. Força da coluna torácica. Deita o paciente de barriga para baixo, bota a mão na cabeça, pede para o paciente estender contra a gravidade. Deita o paciente de barriga para cima, bota a mão na cabeça, pede para ele fletir a torácica contra a gravidade. Deita o paciente de lado, bota a mão na cabeça, pede para ele inclinar a torácica contra a gravidade. O outro lado também. Isso tudo deitado na cama do paciente. Lembra que você está fazendo uma teleconsulta, não é consulta presencial. Então você tem que mostrar para o paciente os testes que ele tem que fazer. E aí você vai saber exatamente se o cara tem déficit de força na torácica. Então eu examinei um paciente com dor torácica que eu pedi para ele deitar na cama e inclinar. Só inclinar, tirar as costelas da cama, e ele conseguiu de um lado e não conseguiu do outro. Ou seja, tem alteração de miótomos torácicos que estão alterando força de musculaturas de oblíquo interno, de oblíquo externo, de musculaturas abdominais. Então isso é um sinal que a gente tem que ficar em alerta, que é uma referência do paciente. Então você vai testar força de inclinação, rotação, flexão e extensão, e na telereabilitação você consegue fazer isso. Só que aí, galera, a gente entra num patamar que vai diferenciar homens de meninos, vai diferenciar mulheres de meninas, vai diferenciar se o fisioterapeuta é um expert ou se ele é um fisioterapeuta comum, um fisioterapeuta convencional, que é a diferenciação com as dores abdominais. O cara tem dor abdominal direita, Exame Clínico do Porto, é um livro médico, um livro de semiologia médica, e ele te ensina testes para excluir alterações viscerais. Se você não quer estudar por livros médicos, você pode comprar o Diagnóstico Diferencial de Goodman, que é um livro de fisioterapia que te ensina a diferenciar e incriminar víscera e incriminar a estrutura musculoesquelética. Você vai palpar o apêndice desse paciente, e aí é palpação, você mostra como ele vai fazer, e ele vai sentir, caramba, eu tenho dor quando aperto, e o outro lado, eu também tenho a dor igual.
E quando você solta, caramba, quando eu solto do lado direito é uma dor lancinante, absurda. Você tem tido febre? Não, eu tive um pouquinho de febre, tive um pouquinho de diarreia. Olha, sinal de apendicite, não é paciente para você, é paciente para médico, encaminha o paciente para emergência. Existem hospitais que têm prédios separados, que é a Covid, prédios que não é Covid, para que os pacientes normais, infarto, AVC, trauma, sejam atendidos sem risco de contaminação. Então manda seu paciente para o médico, porque esse é um sinal de apendicite. Você tem que aprender a diferenciar se a dor no abdômen inferior direito do seu paciente é proveniente de torácica ou é proveniente de um apêndice, que está lá prestes a estourar. Tem delta de movimento, tem delta de posição, isso vai te dizer se é visceral ou se é músculo esquelético. O cara tem dor torácica, escapular, irradia para o braço com dormência e formigamento. Você usa estetoscópio na avaliação? Você pega o estetoscópio e vai auscultar o pulmão desse paciente? Olha só, existe uma dor torácica que gera dor irradiada para escápula, dormência e formigamento nas mãos e dor nos braços. E aí você está tratando o paciente há 3, 4 semanas e o paciente não tem melhora. Pega seu estetoscópio, coloca lá, ausculta ápice de pulmão, ausculta o pulmão inteiro, você vai ver murmúrio vesicular diminuído o tempo todo, você vai ver crépitos em ápice de pulmão. O cara pode ter um tumor de ápice de pulmão, chamado tumor de Pankowitz, que tem sintoma musculoesquelético e um diagnóstico diferencial para você excluir se é pulmão que está afetando esse paciente ou se é a estrutura musculoesquelética que está afetando esse paciente. Beleza? Então a gente tem que ter esse discernimento, ok? Uma outra coisa, se ele apresentar crépitos de ápice, murmúrio vesicular em todo o pulmão e não ser responsivo, não ter delta de posição, nem delta de movimentação, no sintoma dor torácica irradiada para a escápula ou braço, você precisa mandar esse cara para o pneumologista, porque o pneumologista vai fazer radiografia de tórax, vai fazer uma broncoscopia, vai fazer uma tomografia computadorizada e vai excluir se o cara tem um tumor de ápice de pulmão ou se a dor dele é de coluna. Então você tem que estar atento a esses sinais. Será que o cara está com dor abdominal direita superior, crise de dores intermitentes, e essa dor é da torácica ou é uma pedra na vesícula que está indo para o ducto colédoco e gerar uma emergência médica, como uma pancreatite, que é uma urgência médica? Você tem que saber diferenciar se é vesícula ou se é torácica. Então, quando o seu paciente não tiver delta de posição ou movimento, pelo amor de Deus, avalia a víscera, vai para as perguntas clínicas para saber se o cara não tem uma infecção intestinal, se o cara não tem um cálculo de vesícula ou se o cara não tem um cálculo renal. Você tem que estar ligado nisso, ligado no 220, beleza? Então vamos lá. Vamos finalizar. Então perto de finalizar. Deixa eu ver a galera de pergunta aqui. Qual a posição correta no maxilar e da língua para obter o Mewing? Deixa eu ver. Grande Fisiocleiton. Dor torácica com piora significativa durante a noite. Grande Cleiton, eu acho que eu já respondi essa pergunta quando eu estava falando de red flag. Isso aí, você não pode desistir do paciente por isso. Você tem que testar, ver se tem delta de posição e de movimento. Se ele tiver combinado com todos aqueles fatores que eu falei na live sobre bandeiras vermelhas, sinais de doença grave, aí você vai encaminhar ele para o médico, beleza? Adriano, vamos lá. Você como empreendedor, o que acha dessa crise e qual a dica da físio que trabalham de produção? Não entendi esse final, tá? Como todo empreendedor, a gente corre riscos, né? E quando essa crise chegou, a gente não estava 100% preparado, eu diria que a gente estava aí 50% preparado. A gente está aí segurando 3 meses, se passar de 3 meses é quebra total, a gente fez um planejamento para isso. E eu acho que a fisioterapia tem que se inovar. Meus pacientes estão tendo resistência ao atendimento online. A gente tinha uma base de pacientes no qual
apenas 20% estão aderindo ao atendimento online, então a gente teve uma queda aí de 80% nos atendimentos. A gente considera isso normal, todos nós temos medo do novo, só que os pacientes estão percebendo que ao serem atendidos online e serem orientados com os exercícios específicos, eles estão melhorando. Então a tendência é que esse atendimento online aumente cada vez mais à medida que você vai produzindo conteúdo, esclarecendo dúvida e mostrando ao paciente: caramba, eu tô com você via câmera, mas você tá melhorando porque eu sei qual exercício que vai melhorar você. E aí o paciente vai aderindo cada vez mais, e uma forma da gente passar por essa crise sem tanto impacto, tá? Então a dica é essa: produção massiva de conteúdo, foco no atendimento online, esquece terapia manual agora é exercício e educação são as maiores intervenções que a fisioterapia tem para dar no tratamento da dor, e você é capaz, como fisioterapeuta, de tirar um paciente de uma crise de coluna através de um teleatendimento. Então isso é que separa homens de meninos, tá? Obrigado pela pergunta aí. Cadê? Zé Lopes: qual seria a posição correta do maxilar e da língua para obter o Mewing? Desconheço esse termo, Zé, tá? Mewing, desconheço. Não existe posição correta, a posição correta é a próxima. Eu acho que você tem que ser avaliado para a gente identificar o que é que tem de errado na sua TM, se a TM está sendo interferida pela cervical, porque tem muitos casos que a cervical é o problema e não a TM, para que você não tenha preocupações com posicionamentos, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal, estamos chegando a 56 minutos. Eu vou sair dessa live agora e vou abrir uma outra live para terminar o conteúdo de dor torácica para vocês e chamar quem quiser me fazer uma pergunta ao vivo aqui, tá bom? Então fica aí direitinho que eu vou sair dessa live agora e vou abrir uma outra live agora para terminar o conteúdo e responder as perguntas de vocês, ok? Então segura a onda aí. Cadê? Débora Guedes, Tita Hairstylist, Bruna Moura, a galera que tá perguntando aí, grande Rafa, grande Luquinhas, obrigado pela audiência aí. Galera que tá perguntando aí, fica aí que eu vou entrar ao vivo agora de novo para terminar o conteúdo e chamar vocês para pergunta, tá? Segura um pouquinho aí.